observar. Ficaria na frente do lado. Fica a mão aí no redondinho. Se vocês não querem, vocês não disseram, isso eu faço para você. Aí, no caso, eles conseguiram. Bom, por 3 votos a 2, o júri se pronunciou a favor da promulgação da lei que regulariza a legalidade das relações homofóbicas no Brasil. Parabéns, Bem, pessoal, o que fica disso aqui é o seguinte: uma coisa que parecia que para mim seria 3-0, o William conseguiu reverter para 3-2. Para mim, isso é uma vitória para ele. Ele conseguiu convencer duas pessoas que provavelmente pensavam de outra maneira e, com o que ele falou, entenderam o ponto de vista dele e acharam que o ponto de vista dele era mais importante. O ponto de vista da legalidade, né, ou das relações Estado-sociedade. Eu posso dizer para vocês o seguinte: Ou ao contrário também. ou ao contrário também, né? Ou ao contrário. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: a gente vive numa sociedade que tradicionalmente, desde a sua colonização, é marcada por uma relação de subalternidade, de submissão da sociedade frente ao Estado. Então, agora a gente pode discutir, posso falar essas coisas. Do ponto de vista do William, ele era muito interessante do ponto de vista da legalidade, porque ele remete ao formalismo da lei, ou seja, existe uma lei e essa lei tem que ser interpretada da melhor maneira possível e ser cumprida para o bem da sociedade, que é ela que regula as nossas relações, né, entre os homens em si, das instituições com as instituições e das instituições com os homens. Né? Só que isso, pessoal, é uma idealização dessa relação. Achar que a lei ela é perfeita e deve ser aplicada perfeitamente. Isso funcionaria, do ponto de vista do William, eu acho, funcionaria muito bem em países de primeiro mundo, Suécia, Suíça, Noruega, Finlândia. Né? Agora, em países com uma desigualdade brutal, seja no aspecto econômico, social, de direitos, de cidadania, muitas vezes, acredito eu, ao meu ponto de vista, depois eu abro para vocês, às vezes o Estado tem que intervir. Porque se deixar pela sociedade, as coisas não mudam muito. Ficam muito no tradicional, na tradição. Né? E talvez se a gente esperar só pela sociedade, pela mudança dos nossos valores morais, talvez essa igualdade que está prescrita nessa lei só venha daqui a 100 anos. Até lá, os homossexuais, que também são um grupo de minoria, né? Minoria são todos aqueles grupos destituídos de determinados direitos, né? Eles continuariam abaixo da linha da cidadania, ou seja, as relações têm a ser entre 4 paredes, manifestações de carinho, de afeto de pessoas que estão juntas há anos, né? Assim, continuariam a ser vistas como uma coisa feia. E de repente, com essa lei, né, as coisas mudam um pouco, as pessoas por obrigação acabem se habituando, se acostumando a essas novas formas de relação no espaço público dos homossexuais. Eu penso assim, às vezes eu acho que o Estado, entendo muito bem do ponto de vista dele, do ponto de vista dela, e eu acho que às vezes o Estado tem que evoluir. Porque num país clientelista como o nosso, que a gente está sempre esperando pelo Estado, pelo governo, então, seja para o clientelismo, seja para mudar os hábitos e os costumes, é claro que às vezes ele intervenha, mesmo que de uma forma um pouco, né, além do que deveria ser o trâmite normal. Né? Os fins justificam os meios? Não sei, mas se daqui a 15 anos a gente atingir um patamar de relação dos héteros com os homens, que só seria atingido daqui a 100, se
se a gente esperasse que aquela sociedade mudasse os valores, então acho que nesse ponto ficam os meios. Né? Agora, se essa lei vier para criar uma desigualdade maior, um conflito, um arraigamento dessa tradição que é premente na nossa sociedade, então de repente os fins vão justificar os meios, porque ele pode se um tiro no pé. Só o que ele vai dizer, né? Ou seja, só o que ele vai dizer como é que vai ficar isso. Eu dou um exemplo para vocês de Porto Alegre, que é uma cidade, uma capital, em que eles alimentam muito a ideia da politização, eles se acham muito politizados, eles realmente são, eles discutem política, eles têm muito vínculo com partidos políticos, eles estão impregnados nessa coisa que muitas vezes nós cariocas, paulistas, não estamos muito um pouco aquém disso. E lá na sociedade porto-alegrense, é normal você ter crianças andando de mão dada na rua. É normal você ter casais de homossexuais homens andando de mão dada na rua. Por quê? Porque eles são mais politizados. Talvez eles tenham um maior reconhecimento da igualdade do que nós aqui. Talvez o carioca seja muito mais tradicional do ponto de vista dos valores do que ele pensa que é. Né? Então, coisas que para nós soam meio estranho, um casal de meninas caminhando, uma fazendo carinho na outra, em Porto Alegre isso é normal. E eles são gaúchos, né? Tradicionalismo. Então, notem que nem sempre a liberdade de se manifestar no espaço público remete a uma liberdade de valores. Porque a gente tem essa liberdade de espaço público, essa democracia racial, essa democracia de ser negros, brancos, estrangeiros, pobres, vivos na praia, todo mundo jogando. Mas na hora que a gente vai discutir essas questões, a gente recrudesce, na verdade, e muitas vezes deixa acostumado com isso aí. Então, eu acho que nós estamos todos de parabéns, mas principalmente os nossos amigos aqui que se empenharam em transformar o que seria uma aula simples, né, um métodozinho de ensino, numa aula muito rica. Eu fui aluno nesses 2